Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Corrêa e nós estamos no canal Descomplicando a Música. Vamos falar hoje sobre as 4 propriedades do som. É um assunto de extrema importância para todos os estudantes de música e também para os profissionais da área, principalmente pela maneira como nós abordaremos o assunto nesta videoaula, dando importância não só por aprender as definições de cada uma das 4 propriedades, mas também a maneira de como nós utilizarmos essas propriedades no nosso cotidiano para melhorar a qualidade da nossa produção musical. Bom, mas antes de começarmos a aula, peço que vocês vão até aqui embaixo no vídeo, dê um like, ajude na divulgação deste conteúdo, não esqueçam de fazer a sua assinatura no nosso canal e de ativar o sininho, para que vocês sejam notificados todas as vezes que nós postarmos um assunto novo aqui neste canal. Bora lá? Bom, a primeira propriedade que nós vamos tratar é a altura do som, que é a propriedade do som ser mais grave ou mais agudo. Eu vou tocar primeiro uma nota grave, para vocês ouvirem. O extremo do teclado. E agora um som agudo. Eu toquei as notas mais distantes que existem para ficar bem claro a diferença entre um som grave e agudo. Mais uma vez. Então, o som grave seria um som mais pesado, né? A palavra grave vem de gravidade, de peso. E o som mais agudo, ele nos dá a sensação, não é exatamente isso, mas ele nos dá a sensação de uma coisa mais fininha, mais pontiaguda, né? Então, por isso, esse som dá uma sensação de um som mais espetante, vamos dizer assim. E aqui o som grave. E, fisicamente, por que isso acontece? Nós sabemos que o som se propaga no ar através de ondas sonoras, né? E a quantidade de vezes que essa onda oscila por segundo determina a altura desse som. E isso é medido em hertz. Por exemplo, se nós pegarmos a nota Lá na terceira oitava do teclado, que nós chamamos de Lá 3, esse Lá vibra 440 vezes por segundo, a onda dele no ar. Isso faz com que essa altura seja absolutamente determinada, nunca muda. Todas as vezes que eu tocar essa nota e ela vibrar 440 vezes por segundo, vai ser a nota Lá. Por exemplo, se eu tocar o Lá, a mesma nota, uma oitava acima, ela terá uma vibração de 880 Hz, o dobro dessa outra nota Lá. E uma nota Lá, uma oitava abaixo, 220 Hz. Então, com isso a gente consegue entender o que faz a nota ser grave e aguda fisicamente falando, que é a quantidade de vezes que essa onda se propaga no ar. Então, esse nome que as pessoas falam, um som mais grosso, um som mais fino, são simplesmente palavras que tentam expressar uma sensação que nós temos ao ouvir esse som. Mas, na realidade, é a frequência do som que vai determinar a sua altura absoluta e, consequentemente, a sua afinação. Tá? Então, essa é a propriedade do som que nós chamamos de altura. É a propriedade que faz com que o som seja classificado como sons mais graves ou sons mais agudos. Tá bom? Bom, a segunda propriedade que nós falaremos aqui é a duração do som. O que é a duração do som? É o tempo que ele se prolonga no espaço. E esse tempo na música, nós medimos, como o próprio nome já diz, em tempos, né? Então eu posso dizer que um som durou 4 tempos, um som durou 2 tempos, 3 tempos, 5 tempos, assim por diante. Mas como isso é medido? Toda música, ela possui um pulso originário na sua criação, na sua composição. Então, se eu pego um ritmo, aqui no teclado eu vou soltar um ritmo pré-estabelecido já.
sendo encaixado em qualquer música de compasso quaternário. Então aqui a gente pode sentir o pulso, é um pulso quaternário. Ó. 1, 2, 3, 4. Ouviram? Novamente. 1, 2, 3, 4. Muito bem, esse é o pulso. 1, 2, 3, 4. O que seria o tempo? O tempo é a distância entre dois pulsos. Então, a partir do momento que eu disparei o primeiro pulso, esse tempo até eu concretizar o segundo pulso, né, a segunda batida, isso é um tempo. Até aqui é o primeiro tempo. Muito bem. Então, assim é medido o tempo na música. É a distância entre dois pulsos. E quantos tempos tiverem o som, então será determinada a sua duração. Então, por exemplo, dentro desse pulso quaternário, 1, 2, 3, 4. Se eu quero fazer um som de 2 tempos, 1, 2, um som de 4 tempos, 1, 2, 3, 4, um som de 3 tempos, 1, 2, 3. Muito bem. E assim eu consigo marcar absolutamente a duração de cada som. Então essa é uma propriedade muito importante da música, a duração do som. Muitos dizem, né, é comum a gente dizer quando está dando aula, que se a pessoa consegue tocar a nota certa, ou seja, na altura certa, que foi a nossa primeira propriedade lá que nós estudamos, no tempo certo, na duração certa e no tempo certo, no pulso certo, ela já tem aí, vamos dizer assim, 70% da música dela pronta e correta. A nota certa no tempo certo. Por isso, essas propriedades são importantes. Bom, a terceira propriedade que nós estudaremos é a intensidade. A intensidade é uma propriedade mais fácil de ser entendida. É a propriedade do som ser mais forte ou mais fraco. Isso está ligado diretamente à força motora, à força física empregada na produção deste som. Então, vou dar um exemplo aqui no teclado. Um som de baixa intensidade, um som fraco. Se eu quero fazer este mesmo som mais forte, com mais intensidade, eu aplico uma força física maior sobre a tecla. E assim eu consigo, então, uma intensidade maior. E aí, na dinâmica da música, existem vários níveis de intensidade, né? O fraco, a gente não chama de fraco na música. No métier musical, é chamado de piano. Piano é quando um som ele tem pouca intensidade. Isso vai aumentando. Pode vir desde pianíssimo, pianicíssimo, meio piano, forte, fortíssimo, tá? Meio forte. Então são várias as dinâmicas empregadas dentro de cada música. E aí, de acordo com a música, com o estilo musical e com o instrumento que estará sendo utilizado para produzir essa dinâmica, então aplica-se as regras necessárias para produzir. Tá bom? E a quarta e última propriedade do som é o timbre. O timbre é a propriedade do som que nos permite detectar qual é a origem desse som, ou seja, qual instrumento que produziu esse som. Se foi um piano, um saxofone, um violino ou até mesmo a voz humana. Pois bem, eu vou tocar aqui um trecho de uma melodia conhecida com um som de piano. Então, se nós estivéssemos ouvindo essa melodia sem ver o teclado, né, e estivéssemos num outro ambiente, nós poderíamos detectar, poxa, esse som é o som de um piano. Agora eu vou colocar um som de saxofone. É claro que é um som sintetizado, não expressa a realidade do som de saxofone, mas a gente consegue entender como um som de saxofone. E vou tocar a mesma melodia.
sintetizador e do sax tenor. Muito bem, então isso é o timbre. O que produz os timbres próprios de cada instrumento? Em primeiro lugar, o material utilizado para a produção desse instrumento. Se você pega, por exemplo, um saxofone feito de metal, tendo o som produzido pela vibração de uma palheta de madeira, e você pega, por exemplo, um violino, né, que é um instrumento feito de madeira, com cordas friccionadas, onde o som é produzido pela fricção do arco nas cordas. Quer dizer, o material utilizado na produção de cada som é diferente, então isso produz um som diferente. Depois também a forma e o tamanho desse instrumento, além de outros fatores, vão gerar um timbre, uma qualidade de som diferente. Isso nos permite detectar a origem desse som. Então, com isso a gente fecha então as 4 propriedades do som. Vimos lá a altura, a duração, a intensidade e agora o timbre. Essas são as 4 propriedades que nos permitem trabalhar com o som dentro da música. Bom, agora que nós já aprendemos e entendemos as 4 propriedades do som, vem a parte mais importante dessa aula, que inclusive está lá na capa do vídeo. Por que aprender? Bom, na maioria das vezes, nós observamos que os estudantes de música aprendem as 4 propriedades do som e acabam utilizando isso somente na resposta de uma prova, de um questionário, quando o professor pergunta quais são as 4 propriedades, quem conseguiu decorar ali responde e se sente até satisfeito, fez um bom trabalho, na realidade, dentro daquele momento até fez, mas o mais importante, não só para os estudantes de música, mas para os músicos profissionais, é utilizar essas 4 propriedades cotidianamente na nossa produção musical. Vou dar algum exemplo. Bom, a gente já aprendeu que o som tem essas 4 propriedades, tá bom? Então vou dar um exemplo. Você está passando na rua, está caminhando e você ouve uma música sendo tocada ao vivo. Isso pode ser num barzinho, pode ser num restaurante, pode ser numa igreja, aonde for você ouve aquele som. E você percebe que tem alguma coisa errada, né? Que não está legal aquele som. Você fala assim, nossa, tem alguma coisa esquisita, não está legal, não estou conseguindo entender a música direito. Essa é uma situação muito comum. Vamos nos colocar na posição em que você tivesse que consertar aquela música, né? Que você fosse o chefe de um grupo, que você fosse o maestro, ou que alguém lhe chamasse, lhe contratasse para falar assim, olha, nos ajude a melhorar essa música. As pessoas ouvem essa música, o leigo vai continuar dizendo, ah, essa música está esquisita, ah, não estou entendendo, ah, está feia, ah, está muito alta, está muito baixa, está fora de ritmo, está isso ou aquilo. Bom, isso é o leigo. Agora nós que já aprendemos essas propriedades, basta aplicá-las. Você pode até fazer um check-in desses 4 itens. Você ouve aquela música e começa a pensar primeiro na altura, né? A primeira propriedade do som. Bom, primeira coisa, os instrumentos têm que estar afinados. Se houver uma voz, 2 ou quantas houverem, tem que estar afinadas. Então isso é a primeira coisa. Às vezes você ouve uma banda tocando, de repente tem lá uma guitarra, um violão, um contrabaixo, que não está muito bem afinado, ou alguém cantando semitonado ou fora do tom, não encontrou o tom ainda, e aquilo fica esquisito, soa esquisito aos nossos ouvidos, e como a gente faz para consertar? Pensa primeiramente na altura. Se você consertar a altura, afinou os instrumentos, confiou lá, afinou os instrumentos, afinou a voz, passou a voz, está tudo afinadinho. Bom, beleza, vamos passar a música de novo. Aí continua complicado. Tem alguma coisa ainda que não está batendo. Vamos para a segunda propriedade do som, que é a duração. Cada um tem que tocar a sua nota, a sua melodia, a sua parte no tempo certo, no beat certo e com a duração das notas corretas. Se tiver alguém ali, se o baterista ou quem faz o ritmo está oscilando naquele ritmo, a pessoa que toca a melodia não está dando as durações exatas para cada nota, às vezes toca certo um trecho, toca errado no outro, isso compromete toda a composição musical, né? Então, segunda coisa a fazer, corrigir a duração de todos os instrumentos, de todas as notas, dentro do beat
dentro do pulso pré-estabelecido para aquela música. Você corrigindo isso, com certeza sua música já estará, como eu falei, 70% já arrumada. No lugar de você ficar pensando, o que eu vou fazer? Mexo aqui, mexo ali, faço isso, faço aquilo. Não, vamos pensar conscientemente. Concerto a altura de todos os instrumentos e de todas as vozes, depois concerto a duração. Depois nós vamos para a intensidade. Intensidade, a definição dela é a mais simples, mas às vezes ela se torna mais complexa para ser ajustada numa música. Bom, eu estou ouvindo lá uma música, uma banda, tem um cantor que está cantando aquela música, cantando uma letra, e eu não consigo entender a letra. Está aí o primeiro erro. Se a música tem uma letra que vai passar uma mensagem e eu não consigo entender essa mensagem, já está aí o primeiro erro. A diferença de intensidade entre os instrumentos precisa ser ajustada. Se essa voz, essa letra tem uma mensagem, as pessoas precisam ouvir essa letra. Então essa voz tem que estar no primeiro plano. Ou o instrumento que estiver fazendo a parte da melodia. Muito bem. É muito comum nós depararmos nesse momento com o ego do músico. Todo mundo quer que o seu instrumento seja ouvido por todo mundo e por ele mesmo. Quer ver o seu instrumento em destaque. Então isso causa muitos problemas em grupos orquestrais, instrumentais e em bandas de música. Né? Porque o músico vai lá, sobe um pouco a altura do instrumento dele porque ele quer que apareça. O outro faz a mesma coisa, o terceiro faz a mesma coisa, daqui a pouco a gente tem um som ensurdecedor em que ninguém mais se entende. Então essa equalização é muito complicada porque mexe com o ego do músico. O músico precisa tocar para a música, para colaborar para a música, para o outro, para o ouvinte. Ele precisa se doar e não tocar para ele mesmo. Senão aí fica muito complicado. Bom, isso por que é complicado? Além de bater de frente com o ego do músico, tem um outro problema que vai de encontro ao estilo da música. É óbvio que uma flauta, por exemplo, tocando num grupo de choro, ela vai ter um determinado posicionamento de intensidade. Essa flauta tocando num quarteto, ou num quinteto de sopro, de madeiras, por exemplo, ela vai ter outra intensidade. No naipe de uma orquestra, outra. Se você tem, por exemplo, uma guitarra tocando um duo, guitarra e saxofone, essa guitarra vai ter um peso, ela vai ter uma intensidade. Se ela estiver tocando num grupo de rock, provavelmente ela vai ter uma outra intensidade. Então, se uma bateria estiver, por exemplo, tocando num grupo de rock, ela vai ter uma pegada, uma intensidade. Se ela estiver tocando num grupo de jazz, dependendo do tipo de música, né, ela também vai ter outra intensidade. Então, além de nós prestarmos atenção no primeiro fator que eu falei, que é o ego do músico, de querer que o seu instrumento apareça, é importante prestarmos atenção também no estilo, como aqueles instrumentos terão que ser casados na sua intensidade para que nós beneficiemos a música. Eu sempre costumo dar um exemplo para os meus alunos do Roberto Carlos. Né? Quando você assiste o Roberto Carlos, pessoalmente ou mesmo na TV, você observa que o Roberto Carlos não é um cantor que tem uma voz potente. É um excelente intérprete, com uma boa voz, mas ele tem uma potência de voz pequena. Né? Porém, ele tem uma orquestra acompanhando ele e mais uma banda. Uma orquestra e banda acompanhando esse cantor. Embora os ajustes sejam feitos eletronicamente, no captação do microfone, é muito bem feito, porque nós conseguimos ouvir nitidamente a voz do Roberto Carlos. Se você quiser parar e prestar atenção e procurar lá o som do violino, o som da flauta, o som do piano, do contrabaixo, você consegue ouvir todos os instrumentos. É uma equalização de dinâmica muito boa. Então eu sempre dou esse exemplo para que você pegue para você esse exemplo quando você for praticar a sua música na sua casa, com seu grupo de amigos, na garagem, na igreja, no barzinho, no restaurante, aonde você for produzir a música. Utilize de uma maneira prática as 4 propriedades do som. Senão ela perde o sentido. Eu simplesmente saber a definição de cada uma não me leva a lugar nenhum. Eu preciso realmente colocar em prática essas ações
para que a minha produção musical atinja uma qualidade muito melhor, tá bom? Espero que essas dicas tenham sido importantes para vocês e que vocês utilizem, tá? Qualquer dúvida pode mandar aí embaixo nas perguntas, mande sugestões para os próximos vídeos. Mais uma vez, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para serem notificados sobre as próximas aulas. Muito obrigado!